Olá, meu povo lindo do nono ano. Como vocês estão, meus queridos? Espero que todos bem, mas tenho certeza que estão. Lembrando sempre de se cuidar, né? Evitar aglomerações, manter o distanciamento social, sempre que precisar sair, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, né? Lembre-se sempre, quando eu me cuido, eu cuido do outro. E assim a gente vai vencendo aos poucos essa batalha, com fé em Deus. Logo, logo estaremos todos vacinados e protegidos, né? Vamos pensar positivo. Mas, mais um momento, né, nós aqui, vamos voltar para a nossa realidade. Fazendo os cálculos aqui e estamos chegando ao fim já, né? Estamos próximos já, né? Do nosso intensivão do nono ano. Hoje, quarta-feira, só mais esse restinho de semana e mais uma semana pela frente. Já vai deixando um pouquinho de saudade, deixa assim, né? Saudade, apesar de todo a nossa correria, de todos percalços que teve nesse decorrer, mas deixa saudade, sim, né? Cada professor sente saudade do seu aluno e nós aqui no geral, de todos, né? Foi, assim, uma coisa boa, né? Tudo tem o seu lado ruim, mas também nada é só ruim. E a maioria das coisas, assim, eu acho que aqui foi o lado bom, né? Então, vou estar deixando já saudadezinha, mas felizes por vocês já estarem encerrando aqui, próximo de encerrar aqui essa etapa da vida de vocês, entrando numa etapa nova lá no ensino médio. Logo depois, passa até rápido, né? O ensino médio, 3 anos, espero que vocês aproveitem muito. Aí vão se preocupar, né? Nesses 3 anos vão pensando, se preocupando, pensando, né? Uma profissão que vocês se encaixem, que vocês se identifiquem melhor, né? E aí vai fazer Enem, tudo mais, passar com fé em Deus e ingressar na faculdade, uma carreira para vocês, da vida de vocês, né? Pense, escolha um coração, mas também pensem muito, não deixe só o coração influenciar, né? E vamos lá. Professora, né? Mas 3 anos passa rápido, viu? Rápido mesmo, então vocês têm realmente que pensar, escolher. Mas esse processo todo ainda vai chegando, mas já está próximo, né? E a gente já ficando, se despedindo aos poucos. Mas vamos entrar no nosso assunto dessa semana? Né? Vamos lá. Sei que vocês estão ainda firmes e fortes aí nas aulas online, né? Aqui. Estão todos participando de todas as aulas, estão participando, respondendo todas as atividades, né? De todas as matérias, viu, gente? Isso é importantíssimo. Lembre, quem está devendo alguma atividade, alguma matéria, tente responder nesse restinho de curso que falta aí ainda, viu? Esse intensivão, vamos lá, viu? Vamos à obra, lembrando que a gente está avaliando, tem o professor que acompanha lá no grupo do WhatsApp e assim por diante, viu? Mas vamos começar, né? Essa semana, a gente vai ainda continuar falando sobre oração subordinada. O professor Abraão, semana passada, já introduziu esse assunto aí, e falou sobre oração subordinada substantiva, né? E a gente vai continuar. Mas antes de começar realmente o assunto nosso, vamos lembrar um pouquinho de assuntos que a gente já viu anteriormente, porque a gente vai precisar. Lembra quando a gente falou já de frase, oração e período? Lembra que eu falei para vocês que nem toda frase eu posso chamar de oração? Para uma frase ser chamada de oração, eu preciso ter um verbo nela, e assim eu teria uma oração lá contida, né? Lembra quando eu falei de período também, né? Lembrando que oração, não existe oração sem verbo, a oração é com verbo, viu? Por isso que nem toda frase pode ser verbo, porque tem frase que não tem verbo. E o período ele pode ser simples e composto. O período simples é só ele, não é isso? E o período composto não. Aí, período simples, quando eu tenho um só verbo, portanto, eu tenho uma só oração. Período composto, quando eu tenho mais de um verbo, portanto, mais de uma oração. Aí, nesse período composto, ele pode ser composto por coordenação ou período composto por subordinação. O composto por coordenação é quando as orações são coordenadas entre si e não dependem uma da outra, quer dizer, não precisam uma da outra para ter sentido completo, para existir. Cada um, eu posso ter num período, o período composto lá, né? Eu posso ter 2, 3 orações, mas cada oração ela vai ter o seu sentido, o seu significado completo, uma não vai precisar da outra, elas são independentes. No período composto por subordinação é diferente, né?
Uma oração precisa da outra. Então, eu vou ter uma oração principal e vou precisar de uma que lhe complete o sentido. Essa outra que vai lhe completar o sentido é a oração subordinada, certo? Aí, essa oração subordinada, vamos continuar aqui. Essa oração subordinada, quando estabelece uma função sintática sobre outras, ou seja, depende de outra para que apresente sentido completo. Dependendo da função sintática exercida, as orações subordinadas são classificadas em 3 tipos: oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e oração subordinada adjetiva. A subordinada substantiva foi a que o professor Abraão falou semana passada, e ele explicou muito bem nas aulas lá, né? Aquela que tem valor de um substantivo, né? E elas são classificadas em 6 tipos, né? A gente não vai mais voltar falando sobre ela, a gente vai continuar. Só estou dando um toquezinho, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre a oração subordinada adverbial, deixando a gente entrar já específico nele. Por enquanto, vamos falar aqui um pouquinho ainda. Quando eu falo assim, uma oração é subordinada quando estabelece uma função sintática sobre outras, ou seja, depende de outra para que apresente sentido completo. Pronto, aí eu vou ter uma oração principal. Essa oração principal não tem sentido completo, não passa a informação completa. Eu vou precisar de outra para completar esse sentido. Aí é onde entra a oração subordinada, certo? Aí ela vai completar o sentido dessa principal. E a oração subordinada adverbial? As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função de advérbio, função, funcionando como adjunto adverbial do verbo da oração principal. Então, eu não vou ter um advérbio lá, eu vou ter uma oração que tem a função de advérbio, certo? As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva subordinativa. Isto é, aquelas que ligam a oração principal à oração subordinada. Lembra que eu falei no instante? Eu vou ter uma oração principal e uma subordinada. Mas entre a principal e a subordinada, eu tenho que ter um conectivo que liga essas duas orações, dando-lhe sentido. E esse conectivo, aqui nas orações subordinadas adverbiais, são as conjunções subordinativas. Lembra que eu falei sobre conjunção nas aulas anteriores? Por quê? Porque eu precisava, né? Agora a gente vai usar. E até eu já botei lá os tipos de conjunções subordinativas. E hoje a gente vai rever mais detalhadamente um pouquinho, certo? Elas são classificadas em 9 tipos. Essas orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 tipos, de acordo com a circunstância ou sentido que exprime ou expressam na oração. Aí a gente tem a classificação, os 9 tipos. A gente vai começar, viu? Classificação das orações subordinadas adverbiais. A primeira que eu coloquei aí foi a causais. Indica a causa da ação expressa na oração principal. E aí as principais conjunções causais. Porque, visto que, como, uma vez que, posto que, entre outras. Aí a gente tem uma oração. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. A cidade foi alagada é a oração principal. Ela precisa de um complemento, que é porque o rio transbordou, que é a oração subordinada causal. Por que ela é causal? Porque ela dá a causa que a cidade foi alagada. Então, qual a causa da cidade ser alagada? O rio transbordar. Então, se eu tenho aquela causa na oração subordinada, ela é classificada dessa forma, certo? A conjunção aí é por quê? Então, a cidade foi alagada. Qual a causa? Porque o rio transbordou. Oração subordinada adverbial causal. E a conjunção aí é por quê? Consecutivas. Indicam uma consequência do fato referido na oração principal. As principais conjunções consecutivas são que, precedido, quer dizer, vem antes o tal, o tão, o tanto e o tamanho. De sorte que, de modo que. Esse tal aí, tanto e tamanho, como a gente vai ver nesse tanto aí, ele vem na oração principal, ele nem sempre vai vir junto. Ele pode vir junto e ficar na oração subordinada, mas a maioria dos casos ele vem separado na oração principal, certo? Por quê? Porque a conjunção, ela fica na parte da oração subordinada. A conjunção a oração subordinada começa a partir da conjunção, certo? Ou locução conjuntiva. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, qual a consequência aí?
né? Que ela desistiu da compra. Então, o tão vem na oração principal e o que está na oração subordinada. Por quê? Porque a conjunção em si é o que. Ela vem precedida, né, desse tão aí. Então, a casa custava tão cara. Aí a consequência que aconteceu, ela desistiu da compra. Então, a casa custava tão cara, oração principal. Que ela desistiu da compra, oração subordinada consecutiva, adverbial consecutiva, certo? Então, custava tão cara que a consequência foi ela desistir da compra. Condicionais. Expressa uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais, as principais são se, caso, desde que, contanto que, sem que, entre outras. Deixei um recado. Deixe um recado, se você não me encontrar em casa. Então, deixe um recado é a oração principal. Se você não me encontrar em casa, é a oração subordinada condicional. Por quê? Porque ela está dando uma condição. Então, qual a condição de deixar o recado? Se você não me encontrar em casa, certo? Então, se acontecer essa condição, eu deixo o recado. Concessivas indicam fato contrário ao referido na oração principal. É assim, na oração principal, eu vou dizer alguma coisa e espero que aconteça mais ou menos aquilo que eu vou dizer, mas acontece o contrário. As conjunções concessivas são as principais, né? Embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que. Ocorreram vários imprevistos, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Ocorreram vários imprevistos é a oração principal. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, é a oração subordinada adverbial concessiva. A oração principal é ligada à subordinada pela conjunção embora. Então, bora lá. Qual é a concessão que diz aí? Ocorreram vários imprevistos, né? Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Então, ela dá uma concessão contrária, viu? Então, vê aí o contrário. Eu poderia mudar, e vocês vão perceber que nem sempre a oração principal, a gente vai ver mais na frente detalhado, nem sempre a oração principal, ela vem no início da oração. Ela pode vir no final também. Se eu mudar aí a posição, fica até mais fácil. Como assim mudar a posição, professora? Eu posso começar a oração pela parte subordinada. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Fica até mais fácil para você entender, certo? Quer dizer, eu planejei tudo cuidadosamente, mas mesmo assim ocorreram vários imprevistos, certo? Se eu cuidei de tudo, planejei tudo cuidadosamente, eu espero que ocorra tudo certo, né? Mas não, ocorreram imprevistos, certo? É o contrário daquilo que se espera. Então, quando eu troco aí a posição das orações, fica mais fácil de entender. Conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo e etc. Aí tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu é a oração principal. Como estava previsto, é a oração subordinada adverbial conformativa, está confirmando. E ela é ligada pela conjunção como. Então, está confirmando que tudo ocorreu como estava previsto, certo? Então, como estava previsto, está confirmando lá. Então, só está fazendo uma conformidade, uma confirmação. Comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. Então, eu vou ter alguma coisa na oração principal e outra na subordinada, e entre eles eu vou ter uma comparação. Vou comparar com uma conjunção, usando uma conjunção. As conjunções comparativas são como, que, do que, entre outras. Ele tem estudado como um obstinado. Aí o estudo está entre parênteses porque está subentendido, certo? Então, ele está estudando como um obstinado estuda. Está subentendido. Aí ficou entre parênteses. Ele tem estudado é a oração principal.
como o obstinado estuda, é oração subordinada adverbial comparativa. Então, ele está comparando a forma do menino estudar a um obstinado, a forma que um obstinado estuda, certo? Então, a forma que o menino estuda é a forma de um obstinado estudar. Está fazendo essa comparação. Finais. Exprime a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As principais condições finais são para que, a fim de que e por quê. Aí o exemplo, sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Sentei-me na primeira fila, oração principal, a fim de que pudesse ouvir melhor, oração subordinada, adverbial final. A fim de que é a conjunção que está ligando essas duas orações. Então, qual a finalidade aí? De sentar na primeira fila? Poder ouvir melhor. Então, a finalidade de eu sentar na primeira fila é poder ouvir melhor. Temporais, demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Eu me sinto segura, assim que fecho a porta da minha casa. Então, é o tempo. Oração principal, eu me sinto segura. Oração subordinada adverbial temporal, assim que fecha a porta da minha casa. A conjunção é assim que. Então, qual o tempo que ela se sente segura? Assim que fecha a porta da casa, certo? Então, o tempo indicado no processo expresso pelo verbo. Então, assim, me sinto segura, assim que fecha a porta da casa. Proporcionais. Expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são à medida que, à proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos. Esse aí, quanto mais, tanto menos, vai vir também como em outras. Às vezes vem um pedaço em oração e um pedaço em outra. Às vezes não, é assim. Vem um pedaço em oração e um pedaço em outra, viu? Por isso que tem as reticências aí indicando. Porque é uma só oração. Quanto mais, tanto mais. Quanto mais, tanto menos. Viu? Veja um exemplo. Quanto menos, eu usei um pedaço na primeira oração. Trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Quem é a oração principal? Quanto menos trabalho. Quem é a oração subordinada adverbial proporcional? Tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, qual é a proporcionalidade que ele tem de trabalhar aí? Quanto menos trabalha, menos tem vontade. Então, é para menos essa proporcionalidade. Porque a proporcionalidade, ela não só é para mais, ela pode ser para mais, para menos ou de igualdade. Viu? A proporção que, viu? Daí tem a medida que é outra. Agora, quando eu usar quanto mais, tanto mais, né? Superioridade. Quanto mais estudo, tanto mais tenho vontade de estudar. Viu? Aí eu estou formulando outra. Aí a outra. Essa daí é proporcionalidade para menos. Então, quanto menos trabalha, menos tem vontade de trabalhar. Certo? Então, quanto menos ele trabalha, menos tem vontade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais reduzidas. Algumas orações subordinadas adverbiais podem apresentar-se na forma reduzida, com o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O que é a forma reduzida, gente? A forma reduzida é quando eu não tenho conectivo, eu não tenho a conjunção. Mas ela não deixa de ser uma oração subordinada, certo? Só que ela é reduzida, porque ela não vai ter a conjunção. Aí, ela vai ter um verbo nessa forma aí, viu? Infinitivo, gerúndio e particípio. Eu não tenho tempo de estar lembrando aqui da aula sobre verbo nesse momento, mas tenho curiosidade, eu vou lá e procuro. Então, aí eu não vou ter uma conjunção. Não tem uma conjunção, se você olhar bem isso aí. E também, como a gente viu, a gente tem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. 9, a gente viu aí, certo?
E nem todas as noves são reduzidas, pode ser reduzida, nem todas as noves podem ser. Só esses 6 tipos aí, certo? São causais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais. Então, esses 6 tipos, eles podem aparecer na forma reduzida, sem a conjunção, com verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Impedido de entrar, ficou irado. Não tem uma conjunção aí ligando as duas orações, viu? Eu tenho os 2 verbos, continuo, mas, viu? Não tem a conjunção. Concessiva, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente. Condicionais, não faça o exercício, sem reler a proposta. Consecutiva, não podia olhar a foto sem chorar. Vestiu-se de preto para chamar a minha atenção, é final. Temporal, terminada a leitura, passe-me o texto. A única diferença, gente, é a conjunção, mas dá para entender a causa, a concessão, a condição, a consequência, a finalidade e o tempo. Por exemplo, aí, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente, certo? Então, a concessão dele aí, deu uma concessão, né? A gente espera, se está doente, ele não ia conseguir ministrar as 2 aulas, mas aconteceu isso, então, um fato contrário, certo? Final, qual a finalidade aí? Vestiu-se de preto, qual a finalidade? Para chamar a atenção, certo? Então, elas estão na forma com verbo infinitivo, gerúndio e particípio, reduzida, né, na forma reduzida, com o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, eu não tenho conjunção nessas orações aí, quando for reduzidas, viu? Então, reduzidas, porque ela não tem conjunção, e os verbos se apresentam no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Pesquise um pouquinho sobre verbo, gerúndio, particípio e infinitivo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre pontuação da oração subordinada adverbial. Lembra que eu falei lá em uma das orações que pode vir a oração principal nem sempre vem no início? E ela também nem sempre vai vir só principal e subordinada, ou só subordinada e principal. Ela também pode vir intercalada. E aí é quando a gente vai precisar da pontuação. Vamos lá. O uso da vírgula é obrigatório para separar a oração subordinada adverbial quando esta se coloca antes da oração principal ou está intercalada. Aí eu tenho os 2 exemplos, de intercalada e com oração subordinada no início. Se encoraja a discriminação e o preconceito, enquanto privilegia classes sociais. Um país não é democrático. Então, eu peguei a oração principal, dividi no meio e coloquei a subordinada. Aí chama-se intercalada. Se encoraja a discriminação e o preconceito, um país não é democrático, é a oração principal, dividida. Enquanto privilegia classes sociais, é a oração subordinada. Então, quando a oração subordinada adverbial vier dessa forma, eu preciso da vírgula para separar a oração principal da subordinada. E ainda continuar com o restante da oração principal depois da subordinada. Então, vem um pedaço antes, né? O principal vem um pedaço antes, vem a subordinada e depois outro pedaço da principal. Aí eu uso 2 vírgulas, porque eu tenho intercalada, certo? Então, se encoraja a discriminação e o preconceito, vírgula. Enquanto privilegia classes sociais, vírgula. Um país não é democrático. Vamos ver agora quando é só invertido, sem ser intercalado. Enquanto se privilegiam classes sociais, encorajam-se a discriminação e o preconceito. Aí é quando a oração subordinada vem no início. Enquanto se privilegiam classes sociais, vírgula, encorajam-se a discriminação e o preconceito. Então, enquanto aí é a conjunção, né? Como também é na primeira oração aí. Se enquanto é a conjunção e veio logo no início, lembrando que a oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa, então, se aí está a conjunção, essa parte aí é a oração subordinada.
Eu vou precisar da vírgula para poder colocar a principal. Então, o uso da vírgula é obrigatório para separar a oração subordinada adverbial quando essa se coloca antes da oração principal, como no segundo caso aí, enquanto se privilegiam classes sociais, é subordinada. Encoraja-se a discriminação e o preconceito, é a principal. Ou quando está intercalada, como aqui, ó, intercalada. Se encoraja a discriminação e o preconceito, uma parte da principal, enquanto privilegia classes sociais, subordinada. Um país não é democrático, ou o restante da parte da principal, certo? Então, é obrigatório usar vírgula nesses dois casos. Isso aí é regra, viu, gente? É regra. Eu tenho que saber. Nas orações reduzidas de gerúndio e de particípio ou de infinitivo. Vocês viram lá no exemplo que eu dei, não foi? Tem vírgula. Combatendo-se o preconceito, vírgula, as vítimas de intolerância serão mais felizes. Combatido o preconceito, as desigualdades sociais diminuem. Então, se a oração aí é reduzida de gerúndio, de particípio de infinitivo, eu também tenho que ter vírgula. Também é regra, viu? Então, voltando lá, vou voltar um pouquinho. O uso da vírgula é obrigatório para separar as orações subordinadas adverbial quando esta se coloca antes da oração principal, quer dizer, quando a oração subordinada vem no início, e quando a oração principal está intercalada, viu? Com a subordinada. E também nas orações reduzidas de gerúndio, de particípio de infinitivo. É regra. Quando tiver esses três tipos aí, eu tenho que usar a vírgula. Agora, o uso da vírgula é facultativo. O que é facultativo? A gente já viu sobre isso. Eu posso usar ou não, não é obrigado. É facultativo. Se eu usar, está certo. Se eu não usar, também vai estar certo. Quando a oração subordinada adverbial vem depois da principal. Lembra dos novos tipos que eu expliquei na estante? Seguiu essa regra. Todas as principais vieram no início e a subordinada no final, depois. Eu não usei vírgula. Por quê? Porque é facultativo. Um país não é democrático, oração principal. Se encoraja a discriminação e o preconceito, oração subordinada, certo? O se é a conjunção ligando elas duas aí, é a condição, viu? É condicional. Então, voltando, olha. O uso da vírgula é obrigatório. Quando? Quando ela se coloca antes da oração principal, quer dizer, a oração subordinada vem antes da principal. Ou então, quando ela está intercalada, quer dizer, a oração principal está intercalada. Tem um pedaço, aí tem a oração subordinada e depois tem o restante da oração principal. Ou nas orações reduzidas, de gerúndio, de particípio ou de infinitivo, certo? E reduzida é quando eu não tenho quem? A presença da conjunção. É mais isso mesmo, viu? E é facultativo quando a oração principal vier no início. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver. Olha, se vocês perceberem nas conjunções causais, o como é uma conjunção causal. Deixa eu ver. Na conformativa também e na comparativa também. O como é usado como conjunção. Conformativa, comparativa e causal. Viu? Mas não é difícil você... É só prestar atenção no formato da oração e ver se ela está... qual da regrinha ela está sendo estabelecida, certo? Vai ter conjunção que se repete. O porquê também se repete, mas não é difícil. Lembre daquelas outras aulas que eu dei, lembre da outra aula que eu dei anteriormente que eu falei sobre conjunção. Veja lá e tire alguma dúvida que eu tenho lá também, viu? Aí a gente chegou mais no final de uma aula e aí tem atividade. Vocês vão responder no livro didático as páginas 165 e 166. A primeira e a segunda questão está na página 165 até a letra D e a letra E está na página 166. É uma atividade pequena, não é grande, certo? Vocês vão responder. Qualquer dúvida, tira lá no grupo do WhatsApp com o professor, que está lá,
certo? E é apenas responder, não precisa copiar a pergunta, só responder. Preste atenção que está aí, ó. Se tiver no celular, print, se não, veja uma forma, anote, para não ficar toda hora perguntando. É qual questão? Está bem explicada. E responder a atividade do livro didático nas páginas 165 e 166. Primeira e segunda questões, página 65, até a letra D. A letra E está na página 166, certo? Por isso que são duas páginas, porque tem uma letra lá na página 166, a letra E. Apenas respondo. Mas no final da aula, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã a gente volta com orações subordinadas adjetivas. Tendo dúvida, volta nas aulas anteriores, porque uma vai completando o sentido da outra, vai dando, né, uma sequência. Aí, às vezes, tem uma aula que falou alguma coisinha que eu vou precisar na próxima aula, e assim sucessivamente. Eu espero que tenha tudo esclarecido, explicado. Preste atenção na aula, leia com atenção as coisas tudo aí, tirem as dúvidas, vão no livro lá na página 165 e 166, leiam o assunto, leiam a atividade com atenção e respondam, certo? Um cheiro, um abraço no coração de todos.